Quer acertar mais questões em processo penal? Então comece entendendo o inquérito policial. E nesse vídeo eu vou esclarecer de forma simples, fácil e prática pontos essenciais que você não vai mais errar em questões, seja de OAB, concursos, da faculdade e até na vida prática, no seu estágio profissional. Então fica aqui comigo que nós vamos entender o que é o inquérito policial, se ele é uma fase de investigação, se ele é um processo judicial, vamos entender se ele tem prazo e, por fim, se ele é obrigatório. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou advogado criminalista, professor universitário em processo e execução penal e hoje nós vamos esclarecer de uma vez por todas o inquérito policial. Sem mais delongas, vamos ao tema. O que é o inquérito policial? Na verdade, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Foca bem nisso. Ele é um procedimento administrativo que é preparatório da ação penal. Ou seja, não se trata de um monte de prova contra o réu, mas sim o início de uma investigação, que tem como função reunir provas de materialidade, ou seja, provas de que o crime ocorreu, e indícios, presta atenção na palavra, indícios de autoria. Eu tenho indícios de quem foi o autor do crime. Isso para dar sustentação à ação penal. Agora que nós já entendemos o que é o inquérito policial, vamos para saber a forma que se dá início. Qual é o pontapé inicial do inquérito? Previsto lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, o início do inquérito pode se dar de 5 maneiras diferentes. A primeira é de ofício, quando a autoridade policial, o delegado, tem conhecimento do fato criminoso. E aí instaura o inquérito. A segunda é por requisição do Ministério Público ou do juiz, que pode, por exemplo, durante uma audiência, ali que estão se discutindo alimentos, a mãe vinha relatar que sofre ou sofria abuso sexual do pai da criança. Nesse caso, pode-se tanto o Ministério Público quanto o juiz requisitar a instauração de um inquérito policial. O terceiro é a própria vítima que se sente lesada, se dirigir ou ligar, de alguma forma fazer a notícia chegar até uma delegacia de polícia e ali se instaurar um inquérito. A quarta forma é através da delatio criminis, ou seja, qualquer pessoa do povo tiver conhecimento de um crime de ação penal pública, se dirigir até a sede de uma delegacia e informar o cometimento do crime. E a quinta e última, ela precisa de um asterisco, porque ela é um pouquinho polêmica, que é a tão conhecida denúncia anônima. Ela por si só não é capaz de instaurar um inquérito policial, mas ela leva indícios que precisam ser apurados pela autoridade policial e então dado início ao inquérito policial. E é assim que toma conhecimento de um fato criminoso. Qual é a função da polícia? O que a polícia faz ao descobrir, ao ser noticiada que houve um crime? Bem, a função da polícia é preservar o local, manter ali, sabe aquele cercadinho que fazem no local de um homicídio, por exemplo? Então, preservar o local do crime, colher objetos que eles entendem que vão ser necessários para a instrução processual. E no caso de homicídio, colher, por exemplo, a faca que foi utilizada no crime. Ouvir testemunhas, a vítima e, se possível, os indiciados. Fazer exames de corpo de delitos e perícias no local. E preste atenção que durante esse inquérito existem provas que são essenciais para a instrução do processo, como, por exemplo, o exame necroscópico, que é feito ali naquele momento, no corpo, se estiver ali presente, que dificilmente poderá ser repetida se não for bem executada naquele momento. E tudo que nós tratamos aqui tem prazo para ser concluído ou pode fazer assim do jeito que der na telha? Na verdade, a lei traz sim um prazo para concluir o inquérito policial. Presta atenção que essa é a regra geral. Há exceções, mas essa é a regra geral que eu vou te trazer aqui. São 10 dias se o acusado, se o investigado estiver preso, ou 30 dias se ele estiver solto. E esse prazo importa? É claro que importa. Já imaginou se o teu cliente está ali preso e aí você deixa esse procedimento aí à boa vontade do delegado e passa muito tempo? Bem, você pode ter o relaxamento da prisão, ou seja, a prisão se torna ilegal pelo excesso de prazo. Então é fundamental analisar dentro do inquérito se estão sendo cumpridos os prazos. Mas há possibilidade de prorrogação desses prazos? Sim. O delegado pode requerer ao juiz que ele dê mais prazo para ele concluir o inquérito. Mas preste atenção, ele tem que requerer, o juiz tem que autorizar o pedido do delegado, para então conceder mais prazo a ele. Senão,
vale a regra geral. Nós precisamos pontuar algumas particularidades do inquérito policial, como, por exemplo, a sua natureza inquisitiva, ou seja, o procedimento não tem espaço para contraditório e ampla defesa. Mas calma, que existe sim garantias constitucionais asseguradas, como o direito do silêncio, por exemplo, para quem está sendo investigado. Mas você tem que entender que a pessoa que está ali sob a investigação de um inquérito, ela não é um sujeito, ela não é vista como um sujeito de direitos e deveres, mas mais como um objeto da investigação. O segundo, que ele é sigiloso. Claro que os advogados das partes têm acesso aos autos, mas só aqueles que já tiver sido documentado. O terceiro é que não há espaço para informalidade. O procedimento ele deve ser escrito, redigido a termo e documentado. E, por último, mas não menos importante, nós temos que entender que o inquérito policial é dispensável. Como assim dispensável? Isso, ele não é obrigatório. Se o Ministério Público, por exemplo, tiver os indícios e as provas suficientes, ele dispensa o inquérito. Se na queixa-crime, num crime contra a honra, a parte que foi a vítima tem tudo o que ela precisa para instaurar a ação, não precisa do inquérito policial. Então não esqueça, porque isso é tema de prova e é pegadinha. O inquérito policial é dispensável e não indispensável, certo? Ele é dispensável, não há necessidade. Vamos recapitular alguns dos tópicos tratados nesse vídeo? O inquérito policial é um procedimento administrativo, certo? Não é um processo judicial. Ele é usado para dar base, para sustentar a ação penal. Ele pode surgir, ele pode ter início de várias formas. A requerimento da vítima, de ofício pelo delegado, por uma notícia trazida, desde que tenha um embasamento necessário. Ele tem características como ser inquisitivo, ou seja, não tem contraditório e ampla defesa. Ele tem que ser escrito. E, por fim, o inquérito policial ele é dispensável, ele não é obrigatório. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e curta para mais vídeos.